Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso projeto Psicoterapia Corporal em Diálogo. Hoje nós temos a alegria, o prazer de conversar com Edson França, de São Paulo, né, que vai estar colaborando aqui com a gente nesse nosso bate-papo, trazendo um pouquinho da sua história, trazendo um pouco da sua trajetória enquanto professor, enquanto psicoterapeuta, consultor na área organizacional também. Então, Edson, quero falar para você da minha satisfação de poder ter você aqui junto conosco nesse projeto, né? Você foi uma pessoa que passou também na minha história enquanto formador, quando eu fiz o meu curso lá no Instituto de Análise Bioenergética, a gente teve contato, né? Tive algumas aulas com você. Então, para mim é uma alegria poder te reencontrar aqui. Faz tempo que a gente não se vê, então já estou matando um pouquinho as saudades, né? Também, certo? E eu quero te falar da minha satisfação, da minha alegria de poder te ouvir, conhecer um pouco dessa história que você foi construindo, que com certeza vai trazer aí uma contribuição para nós muito rica e muito interessante. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. E quero agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com você e surpreso com o projeto que você construiu, que vai gerando um acervo de toda a história da psicoterapia corporal no Brasil. Isso é bem bacana, isso vai ficar na história da formação da própria psicoterapia corporal e como ela foi se desenvolvendo no nosso país, né? Então, parabéns pela sua disponibilidade em fazer isso, por todos os do movimento da psicoterapia corporal e a sua criatividade e genialidade em criar esse espaço para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então vamos lá. Como foi? Eu geralmente começo, Edson, perguntando como foi na sua história que você despertou para se tornar na sua vida um psicoterapeuta e dentro dessa trajetória, como foi seu encontro com a corporal? Pois é, essa é uma história que começa na minha infância, na verdade, né? Você sabe que todo psicoterapeuta, para ser de fato um bom psicoterapeuta, precisa ser uma criança ferida. A criança. Sua imagem sumiu aqui para mim. Opa, deixa eu buscar ela aqui para você. Isso, agora voltou. Voltou? Voltou. As crianças feridas é que desenvolvem uma sensibilidade maior para a dor humana, para a dor emocional, e isso faz delas bons candidatos a serem psicoterapeutas. Então, todos nós passamos por histórias na infância que constroem ou a possibilidade ou não possibilidade de ser ferido, né? E eu sou uma das crianças, das milhares que tem no mundo, que também tem seus traumas e suas histórias, e por isso uma criança ferida, que desenvolvia uma sensibilidade muito grande para a dor humana, o sofrimento humano, e para a compaixão necessária para isso. E quando eu tinha 14 anos, eu já era muito diferente das outras crianças nessa idade. Uhum. E Mariporã, sou de Mariporã, que é uma cidadezinha aqui da Serra da Cantareira, a 1 hora de São Paulo, onde eu fiz o Cochicho das Águas, eu estou falando daqui agora, na Serra. Mariporã criou um lugar chamado Porta do Céu. E a Porta do Céu era um asilo para pacientes com câncer indigentes, Uhum. prostitutas, bêbados, o pessoal mendigo das ruas. Então, eles iam para os hospitais e, quando já tinham uma sentença já de que eles estavam para morrer, eles eram levados para esse asilo, aqui em Mariporã, para morrer e Olha desocupar só. os leitos de São Paulo para outros. Eu fui para lá, Uhum. tinha 14 anos. Vi grandes histórias lá. E tinha uma irmã chamada Irmã Terezinha, que dizia para mim assim: Edson, você não pode abraçar essas pessoas, você não pode beijar, você não pode fazer isso, você vai pegar câncer. Eu dizia, mas Irmã Terezinha, eu não sou eu não sou padre, não sou. Você é irmã, você devia fazer isso, não eu. Não, não pode. E lá eu ficava, passava as minhas tardes, muitas delas lá na Porta do Céu,
vendo morrer um, morrer outro. Lembro de um homem que teve câncer no rosto e uma mosca varejeira sentou no rosto dele, e ele teve bicheira no rosto, aquela mesma bicheira que dá em cachorro, vaca. E eu e um médico que estava de plantão tirando os bichos do rosto desse homem, né? Então, eram histórias que me marcaram muito naquele período. Ao mesmo tempo, nessa idade, eu entro para um grupo de jovens da igreja e viro líder muito rapidamente desse grupo de jovens. E os pais vinham me procurar para conversar comigo, para eu conversar com os filhos deles que estavam com problema. Então, espontaneamente, fui virando um terapeuta de muitos e muitos desses caras que tinham minha idade, meninos e meninas. E eles me ouviam. E os pais me agradeciam por isso. E isso tudo foi despertando a possibilidade de ser um psicoterapeuta. Entrei na faculdade de psicologia, em São Paulo, morava em Mariporã, pegava o ônibus às 5 da manhã, para chegar às 7 horas da manhã, lá perto do aeroporto em São Paulo, na segunda turma da Unip, que na época chamava Faculdades Objetivo. A Ercília, que você entrevistou, era da primeira turma da Unip e eu da segunda turma da Unip. E passava as manhãs lá, voltava para Mariporã, trabalhava no hospital, que é um hospital que era da minha família aqui em Mariporã, até às 10 da noite, para poder pagar a condução e a comida. Às vezes não tinha comida, tinha que comer. Eu comprava aquele amendoim japonês, um sacão grande, e ia, parecia uma vaca ruminando no ônibus e de volta, porque eu não tinha dinheiro para coxinha. E fiz a faculdade inteira pelo programa do governo. Você faz a faculdade, crédito educativo, e depois você devolve o dinheiro em suaves prestações. Então, me formei assim. Foi em que época, mais ou menos, Edson? Eu me formei em 79. Então, eu entrei em 75 e saí em 79. Minha família não entendia o que era psicologia, é um povo simples, aqui de Mariporã, meus pais só fizeram primário, e o sonho do meu pai é que eu fizesse contabilidade e virasse contador da prefeitura de Mariporã. E eu disse, de jeito nenhum que eu vou trabalhar na prefeitura de Mariporã. E me formei em 79. Já quando eu estava para me formar, o próprio Objetivo me convida para ser assistente na turma do 5º ano da clínica, para acompanhar os atendimentos clínicos, para acompanhar alguns professores, e já me contratou como alguém já pronto para ser professor lá. Então, eu auxiliava como monitor e como assistente os professores da época lá. Me formei em psicologia. Aí, sem um puto, e mais um período, eu acabei mudando para São Paulo, porque não dava para ficar indo e vindo, e fui trabalhar vendendo livro, de porta em porta, do Clube do Livro. Então, eu terminava a faculdade à 1 da tarde, às 2 horas da tarde eu ia lá na sede do Clube do Livro, na Avenida Paulista, pegava lá um mapa de São Paulo, uma região, e essa região eu tinha que ficar até às 10 horas da noite batendo de porta em porta para vender livro. E morando num prédio lá na Paulista, que tinha assim, um monte de beliche, eram vários apartamentos, então tinha 4 beliches em cada quarto, eu tinha uma cama, que era minha, e embaixo da cama que eu deixava a mala. Era tudo que eu tinha. E foi ótimo, porque eu conheci muita gente, as pessoas se encantaram. Eu batia na porta, uma senhora abria. E começava a conversar com ela, falava, entra. Aí entra, me dava comida, me dava bolo, conversava comigo, contava os dramas dela. E assim eu ia de porta em porta. E ela falava de mim para a vizinha. E no outro dia que eu voltava, falava, minha vizinha quer ir conhecer você, vai lá também, vai vender livro para ela. E eu me ajudando a colher assinaturas. Tanto que em pouco tempo, na minha forma empática de estar com ele, eu virei o primeiro do Clube do Livro em ver assinaturas e sempre ganhava prêmios por isso. Bom, aí terminou a faculdade. Terminou a faculdade, fui preciso trabalhar, preciso arrumar um emprego. Até então não tinha nenhum emprego fixo. E aí eu vou na faculdade para dar uma das minhas monitorias e tinha lá um anúncio da Editora Abril, da gráfica da Abril, que estava contratando psicólogo para recrutamento e seleção. Fui para lá. Cheguei lá,
a supervisora chamava Eliana. Aí ela me entrevistou, ficamos um tempo juntos. Ela falou, Edson, eu quero te perguntar uma coisa. Por que você quer vir trabalhar em empresa? Você é muito clínico. Foi porque eu preciso de um lugar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para montar a minha clínica. Porque senão eu não vou ter como fazer minha clínica. Não, mas você é muito clínico. Você tem uma ideia aqui, aí fora tem uns 40 candidatos. A maioria deles já com experiência em recrutamento e seleção em empresas. E você não tem nenhuma experiência, toda a sua fala tem um viés para a clínica. E por que você quer vir, então? Você tem que ir direto. Não tenho dinheiro. Como é que eu vou montar uma clínica, Eliana? Então, tá bom. Ok, se qualquer coisa eu te ligo. Passou uma semana, ela me ligou de novo. Voltei lá. E aí ela vira e me fala, Edson, é o seguinte, eu gostei muito de você. Pensei em você várias vezes, mas você é muito clínico. Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui é como trocar parafuso. Sai 100 ajudantes gerais, você vai contratar 100 ajudantes gerais. Você não vai fazer terapia com as pessoas, você nem vai cuidar dela. Você vai ver só se tem mais ou se não está babando, se não está louco demais, e contratar. Daqui a pouco você contratar mais 100, mais 100, mais 100. Você não aguenta 4 meses aqui. O seu jeito de ser, você não ia suportar trabalhar aqui 4 meses. Eu falei, mas eu preciso de emprego. Olha, vai ser muito difícil. Passou 2 semanas, ela me liga de novo e fala assim, eu tô louca, eu não devia te contratar, você não tem nada a ver com isso, mas eu não sei por que você não sai da minha cabeça. Vem e tomara que você suporte trabalhar numa área tão fria e crua que é trocar parafuso. Entrei na gráfica da Abril. Olha, meu primeiro emprego na gráfica da Abril, lá na Marginal Tietê, Império, que era a editora Abril, 2.000 funcionários na gráfica, e eu lá. E a gráfica é assim, ela é uma linguiça enorme, tem as rotativas, que são grandes máquinas importadas da Alemanha. Você põe a bobina de papel que vem da Finlândia, hoje já acabou tudo isso, que a Abril montou. Mas eram bobinas muito caras, de papel brilhante, que fazia a Isto É, não, que fazia 4 Rodas, a Playboy, e todas as grandes revistas de papel brilhante mais finas. Depois as offsets, que são resmas de papel, que você vai passando uma por uma, em papel inferior. Depois o acabamento, que você junta tudo isso para montar a revista, para pôr os encartes, classificar, fazer os fardos, botar na expedição que manda para o Brasil inteiro as revistas. Quase todo dia acontecia um fenômeno no acabamento. O acabamento era uma área de mais ou menos 500 meninas, mulheres de 18 a 30 e tantos anos, mão de obra terceirizada, então nenhuma identidade com a gráfica da Abril, e que podiam ser trocadas a qualquer momento. Ela tira essa empresa, contrata outra empresa de mão de obra terceirizada, que eles não estão conseguindo dar a produtividade que precisa. E o fenômeno era, quase todo dia, uma menina desmaiava. E quando a menina desmaiava, lá no acabamento, chamavam 2 bombeiros, aí botava desmaiada na maca, um bombeiro na frente, outro atrás, e sempre tem as amigas que ficam nervosas, que saem atrás da desmaiada, para atravessar toda essa linguiça, só de homem, então tudo quanto é homem olhando o material que passava, para ir lá no ambulatório, que era depois da rotativa, lá para fora. E aí eu chamei isso de o cortejo da princesa. Porque eu pensei, é a única hora que alguém sabe que essa menina existe, que ela está aqui, ela tem uma história, aí vai lá no médico, aí o médico pergunta o nome, põe o aparelho, olha, abre o olho, o que está acontecendo, por que você está assim, aí me conta, chora, papapá. E aí ela tem uma existência. E eu pensei, nossa, que coisa terrível, né? Viver assim, cada dia um cortejo desse passando lá. Aí fui no acabamento, tudo escondido da minha chefe. Lá no acabamento, falei, o que acontece aqui que essas meninas desmaiam desse jeito? O que acontece aqui, com o supervisor? Isso aqui é a porta do inferno, meu filho. Você não sabe o que é isso. 500 mulheres, fofoca, briga, TPM, menstruada, criando crise, uma com outra, e diabo que uma está menstruada, um monte fica. Isso aqui é o inferno. Aguentar isso aqui só eu mesmo, porque, olha, não estou mais aguentando.
Eu falei, mas você sabe por que ela desmaia? Ele falou, por quê? Ó, eu fiz psicologia, aí fui vender meu peixe. E eu descobri o seguinte, que a pessoa tem muitos problemas internos, cria uma tensão dentro dela e uma pressão dentro dela, e quando a pessoa não está aguentando mais, cai a chave geral, ela desmaia. É uma defesa do organismo para não atacar nenhum órgão principal do corpo. Como é que faz para não desmaiar? Elas precisam desabafar. Desabafar? Mas como é que desabafa? Você tem que sentar com a pessoa, perguntar o que está acontecendo com ela, deixar ela chorar, expressar. É descarregar essa pressão dentro dela. Essa é a única saída que tem. Olha, então vamos fazer uma coisa. Está vendo aquelas as linhas de produção? Tinham 12 meninas. Está vendo ali que a linha de produção tem 12. Então vou começar a conversar com a primeira lá. E vou para a segunda, e vou para a terceira, e vou para a quarta. E quando eu chegar na 12ª, a primeira está desmaiando. Eu sei que não é fácil, mas olha, eu posso te ajudar. E espontaneamente diz para ele, você tem um quartinho aí? Se você tiver um quartinho aí, a gente dá uma ajeitada no quartinho, na minha hora de almoço, separa uma linha de produção, elas vão comigo no quartinho, às 12, elas podem desabafar, e depois elas voltam para o serviço. Mas quanto é que vai custar isso aqui para o meu setor? Eu falei, nada, acabei de ser contratado, eu sou psicólogo e estou trabalhando em recrutamento e seleção, e posso fazer isso na minha hora de almoço, porque minha hora de almoço é de almoço, eu posso fazer o que eu quiser. Sem falar com a minha chefe. Aí, no outro dia, virei para a Eliana e falei, Eliana, eu vou descer, que eu vou almoçar. Aí fui direto para o acabamento, a gente já tinha ajeitado um quartinho lá. Eu fiz sinal para ele, ele parou uma linha de produção, entrou 12 meninas no quartinho comigo, fechei a porta, foi bom dia, eu sou o Edson, sou psicólogo, acabei de ser contratado pela Abril para trabalhar aqui, e eu vejo que vários de vocês desmaiam. Eu estava falando com o supervisor que isso tem a ver com problemas emocionais, familiares, sexuais, relacionamento, dinheiro, etc., que vai criando uma pressão tão grande dentro que a pessoa acaba desmaiando. Eu expliquei para ele que a única forma de tratar isso é desabafando e falando o que está sentindo, os problemas que está vivendo. Quem gostaria de falar o que está acontecendo? Aí, às 12, de cabeça para baixo, cutucando a unha. E olhando para baixo, assim, uma para outra, dizer, o que será que esse cara quer aqui com a gente? De que ninguém falava nada, eu falei, olha, eu sei que é difícil, afinal de contas, vocês nunca me viram, é a primeira vez que eu estou aqui, mas vamos lá, coragem, vai. Continuaram cutucando a unha, ninguém falava nada. A terceira tentativa que eu fiz, uma menina que estava ficando verde de tanta pressão interna. Falei, moço, eu tenho que falar que eu não estou aguentando mais. Sabe o que acontece? Que minha mãe arrumou um homem que bebe, ele quer pegar eu. E faz 3 noites que eu estou dormindo no meio das bananeiras, porque se eu ficar lá na casa, ele vai me pegar. E essa noite choveu, e eu tomei chuva a noite inteira nas bananeiras, e eu tenho um irmãozinho para ajudar, eu não posso perder esse serviço, e se eu ficar doente, e caiu no choro. Aí vira uma outra e fala assim, eu também, olha, tem um homem aqui na gráfica que se eu não der para ele, eu também não vou mais entrar aqui, ele não vai deixar eu entrar aqui, e eu não sei o que eu faço. E caiu no choro. 2 meninas chorando, 12 chorando. E eu não sabia o que fazer com elas. As 2 meninas chorando, foi a única coisa, abraça, 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 abraça. Juntei todas as meninas abraçadas e fiquei esperando elas chorarem. E juntei com elas, fez aquele montinho de gente, chora, 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 chora. Eu falei, gente, vai acabar o tempo, eu tenho que devolver elas para a linha de produção, eu tenho que parar de chorar agora. Eu falei, o que eu vou fazer para elas pararem de chorar? Graças a Deus, elas começaram a parar de chorar, parar de chorar, parar de chorar. Sentaram de novo todas. E aí eu tive a minha primeira grande aula de psicologia, que é como construir empatia, como construir rede de relacionamento, como construir solidariedade, como construir emoção que constrói o positivo e não o negativo. Porque uma menina vira e fala assim, olha, eu moro lá na favela, perto de você, não dorme na bananeira, não. Arruma um colchonete, vai lá para o meu barraco, você dorme no chão lá do meu lado, até a sua mãe se livrar desse louco. E uma outra vez, tinha um cara que queria pegar eu também, foi duro. Nós vamos sair de braço dado, vamos ver o macho que vai ter com a gente. Uma vai proteger a outra. Eu falei, nossa, é possível.
E aí, quando saíram com o olho inchado desse tamanho, né? O supervisor olhando o que era aquilo, e dia após dia, escondido, eu me metia no acabamento. E isso era o final, comecei no final do primeiro mês da gráfica. Já estava indo para o terceiro mês e todo dia eu fazia isso. Aí tem um cara chamado Plácido Lorídio, que é o vice-presidente da gráfica do Grupo Abril, que fazia a cada 3 meses uma reunião com todos os departamentos da gráfica para saber performance, resultados, como eles conseguiram produzir, etc, etc, etc. E aí disseram para ele que tinha melhorado muito a produtividade do acabamento. O nível de performance melhorou, o absenteísmo diminuiu, as saídas para o ambulatório, as crises, etc., estavam muito produtivos e com um ambiente muito melhor de trabalho. Aí ele queria saber o que estava acontecendo. E disseram para ele que tinha um psicólogo que ia lá e se metia num quartinho com as meninas e que elas melhoraram. Aí a Eliane me chama. Edson, o Plácido fez essa reunião com as áreas e descobriram que a performance do acabamento melhorou muito. Ele queria saber por que melhorou tanto, se mudou a mão de obra terceirizada. Disseram que não, era tudo igual. E disseram para ele que tem um psicólogo que vai lá e faz um trabalho num quartinho que ninguém sabe o que é e que ele quer saber quem é essa pessoa. Me perguntaram, eu também não sei. Por acaso é você que se meteu no acabamento? Eliane, eu não entrei com aquelas meninas desmaiando e eu fui lá ver o que eu podia ajudar. Eu falei para você que você não ia durar muito tempo aqui, entendeu? Que porque você já vai me mandar embora, eu estou gostando das meninas do acabamento. Eimar, que é o diretor de recursos humanos do Grupo Abril, está lá no sexto andar com o seu Vitor Tivita, e eles querem que você suba lá, que eles querem saber o que você faz no quartinho. Subi, só expliquei para eles o que era, o Imar me tirou do recrutamento de seleção, me colocou como assessor de recursos humanos do Grupo Abril, e passei 7 anos no Abril fazendo trabalhos incríveis, incríveis. Algo que eu lamento muito que recursos humanos não façam. Eu abri um consultório dentro da gráfica, que de manhã eu cuidava de projetos especiais, e à tarde eu atendia no ambulatório a prova de som, as pessoas poderiam ir para lá e poder fazer, chorar, gritar, seja lá o que for. Era terapia breve, que o contrato era atender durante 3 meses. Depois disso, se precisasse de uma continuidade, eu encaminhava para fora da gráfica. E nesse período, eu falei, nossa, como o contato é importante, o contato físico é importante. Eu preciso entender mais o que é isso, de segurar a pessoa, de abraçar a pessoa, de ficar perto dela. Aí soube que tinha os SEDES, que eu nem sabia que existia, e que nos SEDES tinha um curso de terapia corporal. A Leia fazia parte do grupo de professores desse curso. E lá vou eu entender o que é Reich, que eu não sabia nada, nem que existia Reich. E fui lá fazer a formação. E aí, dentro desse projeto, na gráfica, eu desenvolvia de manhã projetos especiais, tudo que significasse trabalhar com emoção de grupo, lá era eu que tinha que resolver. O Richard Tivita, ele resolveu trazer uma empresa americana chamada Proudfoot, que tinha o seguinte contrato: me dá a área mais enxuta que você tem, mais produtiva, que eu vou fazer um trabalho de tempos e métodos e vou mostrar que a gente pode render muito mais ainda nessa área. O nosso contrato é de risco, você não nos paga nada, mas a gente divide os lucros do que der em cima desse resultado. Entraram uns americanos nas rotativas, que era a joia da gráfica, só artista, para poder ajustar aquelas grandes máquinas para sair aquela beleza de impressão. E falando inglês, com prancheta, cronômetro, sem falar nada para a equipe que está trabalhando. Passou 4 dias. Aí o gerente das rotativas chama o diretor da empresa e diz assim: se esses gringos continuarem aqui, nós vamos parar as rotativas à meia-noite de sábado.
o Brasil não vai ter Veja no domingo. E criou um impasse. Foram falar com o Richard Tivita. Ele falou, como? A empresa é minha, eu decido. Então vamos buscar aí no mercado alguns gráficos que possam tocar máquina, vocês falaram. Não tem, Richard. É tudo artista. Não tem quem vai lá, na hora H, entrar e tocar uma máquina daquele tamanho. E começa a briga daqui, briga de lá. Aí o Plácido disse para o Richard, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o que você quer que essa empresa americana faça. Só que ninguém sabia o que é que a empresa americana fazia, a Proud Food. Aí tinha um cara chamado Barra, era um cara bem revolucionário, chamaram Barra, vai fazer parte desse projeto, Barra. Sua primeira missão vai ser espionagem industrial. Você vai entrar lá onde eles fizeram o QG deles e vai fotografar tudo que tem lá de papelada, de projeto, que é o que não é, porque tem que entender em uma semana o que eles fazem. Sumiu sua imagem de novo. Subiu de novo? Uhum. Aqui, Voltou. Está me avisando porque vai e vem mesmo. Aí o Barra foi lá, fez a espionagem, fotografou tudo e os caras começaram a estudar na engenharia o que é que tinha que fazer em tempos e métodos. Me chamaram. Edson, é o seguinte, o grupo deles tem o pessoal de OIM, disso, daquilo, e tem um psicólogo que acompanha o grupo. Então, você vai ser o psicólogo do grupo. Nós vamos transferir você para a engenharia para ser o psicólogo. Eu falei, mas o que faz o psicólogo? Eu acho que o psicólogo é aquele que participa das reuniões e vai observando a reação das pessoas. Quem for muito resistente, tiver muito contra o projeto, você dá uma dedurada e a gente troca essa pessoa, tira da empresa. Eu nem fudendo que eu vou fazer isso. Você acha que eu vou ficar de dedo duro? Eu topo entrar no projeto se eu puder ser mediador entre os lados, a engenharia, a empresa e a equipe da área. Se eu puder fazer com que as áreas se conversem e cheguem a um denominador comum. Nesse trabalho eu entro. No outro eu não entro, não adianta, vocês podem me demitir, mandar embora da empresa, mas eu não faço. E fui mediar o grupo de engenharia, que tinha o tempo ideal para um acerto de máquina. Um grupo de profissionais da área que sabiam a experiência prática do que é acertar uma máquina. Aí construí uma fórmula matemática, porque é a única coisa que engenheiro entende. Eu coloquei TI, que é o tempo ideal para fazer qualquer coisa, mais E, grandão, e é experiência mais emoção da equipe, que vai dar igual a TR, que é o tempo real para acertar a máquina. Então, era uma negociação entre o que os cronômetros marcaram com o que, de fato, a experiência do dia a dia conseguia. E, com isso, eu consegui que eles começassem a negociar. Mas a engenharia, mas o tempo ideal, só que a gente provou que dá. Não adianta. Você põe lá, se os caras não concordarem, eles vão provar por A mais B mais C que você está errado, que não é aquilo. E aí eles começaram a entender o que eu falava, eu comecei a ficar no meio dele. E aí foi, durante 5 anos, foi um grande projeto chamado Projeto Pro. O outro era Proud Food, e chegou Pro. E funcionou muito bem. Aí me trazem uma outra questão, olha as coisas que eu fui me metendo, que era, queremos uma campanha contra o desperdício. É muito desperdício, 2.000 funcionários nessa gráfica, a gente tem que reduzir a quantidade de desperdício. Edson, você vai tocar. Eu falei, tá bom, mas eu quero carta branca para tocar isso. Aí chamei 2 funcionários, supervisores de cada área da Abril, eram 16 pessoas ao todo, foi muito bem. A empresa quer uma redução do desperdício. O que vocês acham disso? É bom mesmo, que é muito desperdício. Eu vejo quanto copinho de café jogado no chão, papel higiênico, depois revista que eles levam para o banheiro e largam lá, depois resma de papel rasgada, depois, bom, tudo. Foi muito bem. Vocês enxergam o desperdício, enxergamos. Eu quero saber o seguinte, nós vamos terminar a nossa reunião de hoje, é sempre de 2 horas, com a seguinte pergunta. Que vantagem a Maria leva? Tchau. Aí, na semana, dali 15 dias, voltamos. E aí, conseguiram responder minha pergunta? Que vantagem que a Maria leva? A gente não entendeu o que você quer saber com essa pergunta. Eu quero saber o seguinte, tá bom? Os homens querem uma redução do desperdício.
Que vantagem vocês têm em fazer isso? A empresa vai ganhar. E vocês? Mais trabalho? É mesmo, viu, Edson? Ainda bem que você falou nisso, porque assim, eles espreme a gente, espreme a gente, espreme a gente, vai espanar essa merda. Não dá para fazer tudo isso. Depois joga o bagaço fora, cada isso. Pois é. Então, o que a gente tem que fazer é como construir um projeto contra o desperdício que todo mundo ganha, e não só a empresa. Aí montamos caixinhas de sugestão pela gráfica inteira, as sugestões qualquer um podia escrever, e aí levava para esse grupo dos 16 que liam. Então, o assunto é recursos humanos, passa para lá para estudar. Assunto de engenharia, passa para estudar. E aí, o que eu fechei com ele? Que o valor da economia do primeiro mês era de quem deu a ideia. Espera aí, dependendo da ideia, pode ser 1 milhão, 2 milhões. Compra um apartamento e dá para o cara. É dele. E os outros, um código para mim, ia depositando esse dinheiro lá. Para no final do ano virar um valor que a gente pudesse distribuir para 2.000 pessoas. E fizemos isso. E saiu na Exame, na época, como um case de sucesso, a campanha contra o desperdício, porque no final do ano eu comprei 2.000 cestas de Natal, veio caminhão de nozes e coisas da Argentina, caminhão de garrafão de vinho do Rio Grande do Sul, a Balduco com todos os panetones, saiu, ficou maravilhoso. Eu devo ter aqui na minha biblioteca o artigo nessa revista Exame da época. É um outro movimento importante. Em terceiro, só para você entender como essas questões organizacionais e clínicas são muito iguais no final. Né? A engenharia fez uma análise de custo. Cada departamento, qual é o custo dela? E tinha uma área chamada tipografia, que tinham 30 tipógrafos, era uma área grande da empresa, então era um centro de custos alto, com gente muito antiga, já todos velhos, que acompanharam a construção da Abril desde quando o seu Vitor chegou, com uma conceição do Walt Disney, para construir em Santana, numa garagem, uma tipografia e imprimir Pato Donald. Então, tinha gente daquela época lá. E disseram que então tinha que desativar a tipografia e mandar todo mundo embora. Quando o seu Vitor soube disso, mais subiu na sua mão, ficou puto, ficou louco da vida, são meus amigos, construímos tudo isso junto, como é que vocês vão querer? Se eles forem sair daqui, eu saio junto. Falei, seu Vitor, o senhor não pode, o senhor é o dono, o senhor não pode ir embora, simplesmente. Mas eu não admito que façam isso com os meus funcionários, meus amigos, que construíram tudo isso aqui, é mérito nosso. Falei, seu Vitor, você quer que eu fale com ele? Vai lá, então me dá a carta branca. Lá vou eu. Junto o povo, os tipógrafos. Olha, nós temos um problema. O custo de vocês está muito alto, sempre um custo muito alto. Não tem mais sentido todo esse tamanho de tipografia. É muito mais barato terceirizar e fazer os encartes fora da Abril do que aqui dentro. Como é da saúde de vocês? Todos eles com depressão, com pressão alta, com diabetes, com não sei o que lá, porque cada vez eles foram se sentindo menos importantes na empresa. Cada vez eles eram menos requisitados, menos buscados, as ideias deles não valiam mais. E eu fui trazendo tanto essas questões emocionais, da perda de um lugar de importância que eles tinham, como uma questão real de custo. E quanto custa isso? Ele falou, mas então o que eles querem fazer? Vão demitir a gente? Eu falei, ninguém vai demitir vocês. É palavra do seu Vitor Tino. Mas nós temos que juntos achar uma solução para isso. Passei 1 ano discutindo com ele. No final, olha a solução. Resolveram comprar a tipografia. Eles. Levei para o seu Vitor, que ficou emocionado. Vamos vender para eles a tipografia. E vamos achar um galpão. Eu alugo o galpão, eu vou ser o fiador do galpão, vamos fazer a mudança da tipografia e durante 5 anos, tudo que for encarte, a gente vai entregar para eles fazerem. Depois de 5 anos, eles entram no mercado na concorrência com qualquer outra tipografia.
Viu? Que bela solução. E aí eu montei meu consultório lá dentro. E comecei a atender gente. Até o seu Vitor. Às vezes me chamava para confidenciar alguma coisa da família dele lá. O Plácido, vários deles. E aí o cara dizia assim para mim, lembra que eu entrei para Abril porque eu queria montar minha clínica, era a única coisa que eu queria. Aí o cara chegava para mim e falou, Edson, eu estou com um primo meu que não está muito bom, ele pode vir aqui falar com você? Eu falei, não pode, aqui é só para funcionário. Mas você não tem um lugar fora daqui que eu possa mandar o meu primo? Não, não tem. Arruma um lugar. Eu tenho certeza que você vai ajudar ele. Aí, nesse arruma um lugar, arruma um lugar, arruma um lugar, tinha uma amiga minha, Maria Lúcia, que participava de um grupo com o Gaiarsa, na clínica do Gaiarsa, do Ângelo Gaiarsa, na rua Spicuel, lá entre a Claudine Coutinho e a Fidalga. É a casa que hoje é a Feijoada da Lana, que é famosa. E ele resolveu fechar a clínica dele e tinha esses terapeutas que estavam tentando se organizar para arrumar uma outra casa. Aí ela me convida, lá vou eu para a Rua Aspicuelta, no número 202, quase esquina com a Harmonia, numa visão que eu tive. A gente parou no Sujinho, que era um bar, para fazer reunião, para conversar. Eu conversando com ela, falei, nossa, eu estou tendo uma visão. Eu nunca tinha ido na Vila Madalena. Eu estou vendo uma casa de janela amarela em frente a um cemitério. Tem algum cemitério aqui na Vila Madalena? Tudo louco. Tem. É lá, é uma casa que dá vista para um cemitério. Não, vamos procurar essa casa. E fomos andando, tinha lá, aluga, uma casa de vista para o cemitério. Mas a janela é verde. Mas eu acho que pintaram há pouco tempo. Foi a Maria Lúcia lá com a unha, raspou, era amarela embaixo. É a casa! E lá eu mudo com os dissidentes do Gaiarsa para essa casa e comecei a atender os parentes, amigos e conhecidos dos funcionários da Gráfica da Abril. Bom, então eu trabalhava o dia inteiro na Abril e depois, às 6 da tarde, eu ia embora para o Aspicuelta e trabalhava até 11 horas da noite atendendo. Lotou. Aí lotou, eu falei, gente, não dá mais para Abril, para o meu chefe. É muita coisa, eu estou trabalhando das 8 da manhã às 6 da tarde aqui, depois eu pego às 7 horas no consultório e vou até meia-noite. Está muita coisa, eu preciso ir embora. Não, você não pode ir embora daquele jeito nenhum. Não tem como a gente demitir você, tem muitos projetos importantes aqui, você tem que continuar aqui. Eu falei, mas não dou conta, é muita coisa. Então, vamos fazer o seguinte, você é CLT, mas a gente vai fechar o olho, você vai trabalhar só 4 horas por dia aqui. Fica tudo igual, salário, tudo, mas meio-dia você vai embora. Para tocar os projetos, você está tocando de manhã. Falei, então tá bom, dá para ficar. Aí saiu de lá meio-dia, 2 horas entrava no consultório e ficava até as 11 horas da noite. Aí lotou à tarde. E continuei de novo das 8 da manhã às 11 da noite. Falei, olha, gente, eu tenho que ir embora mesmo. Eram 7 anos que eu estava lá. Foi muito triste. E fui embora. E cumpri o que eu tinha falado. Eu queria construir minha clínica. Sim. Em paralelo a isso, eu entrei em julho na Gráfica da Abril. Meu primeiro salário saiu no final de julho de 79. Eu comprei meu primeiro caminhão de tijolo. E comecei a construir cochicho. Já se vão 40 anos de construção. Eu sou o rei do puxadinho. O mais incrível que isso, né? Eu fui construindo sem engenheiro nem arquiteto. Então, toda essa construção do cochicho é uma construção espontânea. Eu e os empregados que foram se juntando a mim. E virou um trabalho de equipe. Todo mundo dá ideia, todo mundo participa, todo mundo aumenta mais aqui, diminui ali, vira mais para cá. Não tem planta. Não tem planta hidráulica, planta elétrica, planta da estrutura, nada. Não fiz nada. Eu fui construindo. Aí, duas coisas muito loucas, que é essa coisa da sensibilidade. Né? A Esther Frankel, você lembra dela? Lembro. Do sul, do Rio.
Do A Rio. Esther Frankel fez muitos trabalhos comigo aqui no Cochicho, né? E ela, uma vez, estava com o marido aqui, ela falou, Edson, é impressionante como o Cochicho lembra Alhambra. Você se inspirou em Alhambra? Eu falei, não. Você sabe o que é Alhambra? Eu também não sei o que é Alhambra. Ela falou, pois você precisa conhecer Alhambra. É muito semelhante a isso aqui. Quando eu comecei a construir, eu tinha uma... Minha mãe é de mundo árabe. E meu pai, 400 anos de Brasil, antigão aqui, né? E minha mãe, libanesa, de filho de pais libaneses, eu sonhava que eu queria fazer um oásis para a selva de pedra de São Paulo, que as pessoas pudessem vir, ter água fresca, sombra, como um oásis no meio do deserto, imaginando o Cochicho assim. E aí ela me fala de Alhambra e eu vou para Granada conhecer Alhambra, na Espanha. E é impressionante a semelhança e o astral. Alhambra é uma cidadela do século XI, construída por árabes que avançam pelo Saara, pelo sul da Espanha, para não ter uma briga dos reis da Espanha com o mundo árabe. Fizeram um tratado de meieiros, deram uma colina completamente seca e árida, os árabes foram para lá, fizeram um aqueduto de uma montanha perto chamada Serra Nevada, levaram a água para lá e construíram um lindo oásis. É impressionante ver as fontes e fontes e fontes e fontes. O Cochicho, onde eu estou aqui, onde está a sede, não tem água. Passa um rio subterrâneo bem fundo que vem de umas vertentes de uma montanha. Eu fiz um aqueduto de mais de 1 quilômetro, pegando água da outra montanha, trazendo para cá e construindo exatamente nos meus princípios de força de gravidade e tudo mais, porque nada tem bomba, aqui tudo é pela força da gravidade, o que os árabes fizeram no século XI. Aí vem um casal de engenheiros, ele engenheiro e ela arquiteta, há uns 4, 5 anos atrás. E o meu nome é Edson Galvão de França. Tenho um primo muito antigo e distante chamado Antônio Galvão de França, que é o Frei Galvão, que tem uma linhagem da família, o único santo brasileiro. Eu falei, Edson, você sabe que você construiu tudo isso aqui sem engenheiro nem arquiteto, né? Você sabe que o Frei Galvão, o seu primo, lá de trás, fez a mesma coisa que aquele santuário que tem no Museu de Arte Sacra, na Avenida Tiradentes, foi construído por ele, sem engenheiro nem arquiteto, é um projeto todo dele. Por isso ele é o santo padroeiro dos engenheiros e arquitetos. Olha as conexões que vão acontecendo, né? E há 40 anos construí isso aqui. Então, isso aqui é um pouquinho da minha história, eu. Né? Pensando agora na minha história com os institutos e os grupos. Nessa minha Você ida disse que começou no SEDES, né? SEDES, nessa minha busca lá do SEDES, eu começo a conhecer as pessoas, a Leia e tudo mais. E eu tinha uma grande amiga minha, tenho uma grande amiga que chama Denise Borges, que fala assim, Edson, você podia fazer terapia com uma pessoa que eu gosto muito, que eu estou fazendo terapia. Então, quem é? A Liane Zink. Mas ela é corporal? Ela é corporal, você vai gostar. E lá vou eu procurar a Liane. E começo a fazer terapia individual com a Liane e depois em grupo. E nisto começa um movimento da Liane, o Brigante e a Regina Fave de fazer o Ágora. E eu já estava lá como cliente, nem cheguei a terminar o SEDES, fiz 2 anos só, porque depois não cabia mais nas coisas que eu estava fazendo. E ela falou, por que você não faz o Ágora? Vem para o Ágora. Lá vou eu para o Ágora, como aluno, nos 3 anos do Ágora. De aluno, como também no objetivo aconteceu isso, já virei assistente e comecei a coordenar turmas, os novos alunos do Ágora. Nisso, a Liane resolve ampliar os horizontes e trazer a bioenergética para o Brasil. Aí, com a bioenergética do Brasil, eu sou da primeira turma, aqui, junto com a Ercília, com a Malu Miller, um monte de gente aí, a Sueli Freitas, a Fátima Teixeira, toda essa turma. Nós fomos da primeira turma da bioenergética, que não era de São Paulo, era do Nordeste. Porque aqui em São Paulo tinha a Miriam Campos,
que tinha o Instituto dela de Bioenergética. E começou uma briga, como é que vai ter dois institutos de bioenergética na mesma cidade. A Liane pega e fala, então, o meu meio é do Nordeste, com o pessoal lá de Recife e tudo mais. E aí, com isso, a gente viajava e, como imigrantes, ficando assim, bem cigano, né? Um pouco lá no Nordeste, um pouco aqui para disfarçar, para não entrar em choque com a Miriam, com as coisas dela. Até que foi indo, e a Liane conseguiu, enfim, trazer a bioenergética para São Paulo. Né? Nisto, além da bioenergética, a Liane traz a ideia de montar uma formação em biossíntese, a primeira aqui no Brasil. Lá vou eu estava no Ágora, estava na bioenergética e biossíntese. Fiz bioenergética e biossíntese juntos, de 91 a 96, 98. Eu estava nas duas formações ao mesmo tempo. Né? Nisto, a Sueli Freitas muda para Ribeirão Preto. E lá ela resolve montar um grupo de estudos em psicoterapia corporal e me chama, e chama a Fátima Teixeira para irmos para lá, para ajudar. E aí surge um grupo lá de formação em psicoterapia corporal. A Sueli gostava muito do nome da minha primeira clínica, na Aspicuelta. Você tem uma ideia? Eu nunca mudei de rua, em 40 anos. Essa é a quarta casa que eu estou na mesma rua. Primeiro lá perto da Harmonia, depois eu mudei para uma casa que hoje é uma putaria de lavada lá, de um bar horroroso, que é do lado da casa onde eu estou. Depois eu mudei para a clínica da Liane, em frente, depois mudei para essa casa que eu estou hoje. Então, eu nunca saí desse reduto dos terapeutas corporais. Tudo começou lá na Vila Madalena com o Ângelo Gaiarsa. Aí a Sueli me chama e eu vou para lá. E a minha clínica primeiro chamava Lumen. Quando eu mudei para outra casa, que a gente levou o Ágora para montar a sede, o nome para trás, e a Sueli perguntou se ela podia usar o Lumen. Esse nome foi claro, usa aí. Fiquei 7 anos lá, com a Sueli e a Fátima, ajudando a construir o Lumen. Nisto, eu decidi, o cochicho já estava maior, que eu queria trazer aqui para o cochicho a formação do Lumen. E aí fizemos um primeiro ano aqui, mas ficou na contramão para ir para a Fátima vir aqui para o Cochicho. Eu ia para Ribeirão, ir para o Cochicho era difícil, entendeu? E você quer saber? Vão vocês cuidar do negócio de vocês, que cuido do meu aqui. Aí saí do Lumen e construí a Fonte, que é um curso de formação de terapeutas corporais, e desde lá eu sigo na minha construção, mas eu e meus assistentes, a equipe que está de volta comigo. Em 98, acho, 96, a ESPM me convida e convida a Ercília para ir dar aula lá, na área organizacional, que também foi um grande boom na época. A gente dava aulas incríveis. Aos pouquinhos a gente foi separando de sala, a Cília com a dela, eu com a minha. Tinham aulas que a gente tinha que repor de sábado para 400 alunos, que odiavam ter aula de sábado, se faltasse já era reprovado em fator humano nessa matéria, e saíam apaixonados pelos trabalhos corporais, tudo que nós fazíamos lá. E, em paralelo a tudo isso, a Ercília e eu montamos aqui um curso chamado SEQ, Coordenadores de Equipe, para ensinar as pessoas como fazer workshops, como criar um workshop, qual a dinâmica do workshop, como se cuida das questões emocionais dentro do workshop. E passamos anos, eu e ela, fazendo esse trabalho juntos. Né? A Fátima Teixeira, uma época, também me ajudou nisso. Depois, aí também a coisa andou para o outro lado, e aí eu criei o GEL, que é a Gestão Emocional nas Organizações, que existe até hoje, e é um dos grandes movimentos daqui, de trazer gente que não sabe nada de psicologia e nem quer ser psicólogo, a princípio, para entender a emoção dentro das organizações. E a Fonte continuou indo, eu comecei em 2001 com a Fonte, e com o GEL, e lá se vão 20 anos, né, fazendo esse trabalho. E mais os 7 anos que eu fiquei lá na SPM,
junto com a Ercília e com a Ilza e com o pessoal de lá, que foi um boom, também foi muito difícil deixar, de se mudar mais, é muita coisa, porque em paralelo a isso, a Liane me convida para ir trabalhar com ela na Europa. Então, acho que foi em 98 que a gente começou a ir para a Europa, acompanhar um grupo dela na Alemanha, que antes tinha sido o Brigante, depois foi o Rubens, que foi um ano só, depois ela falou, vamos comigo? E olha o que acontece. Ela fala, vamos comigo, e vou eu para a Alemanha, sem falar inglês. Eu só tinha inglês no colegial. E encarando um grupo de alemães, 16 pessoas. Aí eu entro na sala, grupo, sento, do lado da Liane, a conversar com a Liane, e ela dizendo que o Rubens não vinha, porque ela não avisou o grupo, e que eu estava lá para acompanhá-la. E começou um bate-boca do grupo com ela, porque alemão é super rígido, com contratos, quem está, quem não está, quem está, quem não está. E começaram a pressionar a Liane, porque você traz alguém, porque você não avisa, eu tentando entender, no meio daquela confusão, que conversa era aquela. Aí chegou uma hora que ele pressionado com o grupo, e ela vira para mim e fala assim, e você, o que tem a dizer? E o grupo inteiro vai, então, e olha para mim e fala, ai, caralho, e agora? O que eu faço com esses 16 alemães olhando para minha cara? A única frase que eu consegui construir foi If you don't like me here, I come out. Se vocês não me querem aqui, eu saio. Aí eles ficaram tudo assim, olhando para mim com uma cara de ué. Aí eles viram que eu ia ter jeito mesmo. E disto virou uma grande paixão de 20 anos, com esses meus, com esse grupo da Alemanha, que é da Liane, que eu acompanhei esses anos todos, né, que foi uma grande, grande aprendizagem. Disso eu fui para a República Tcheca com ela, disso eu fui para a Rússia com ela, né, e fui crescendo cada vez mais. Aprendi inglês, alemão. Eu falo inglês com sotaque alemão. E as coisas foram muito loucas. Aí fui apresentar um congresso em Sevilha, que é de um trabalho lindo que eu fiz no Brasil, em parceria com a Ana Maria do Pão de Açúcar, Ana Maria Diniz, que era um passo para o futuro. Eram jovens de 14 a 18 anos, abaixo da linha da pobreza, morando em favelas de altíssima periculosidade, e que o projeto era ter um workshop com um grupo de 80 cada vez, para restaurar neles a crença de que eles podiam dar certo na vida, apesar da desgraça da vida deles. Isso nós fizemos. O Cochicho, em parceria com o Instituto Pão de Açúcar, em São Paulo, no Rio, em Brasília e em Fortaleza. Foram 7.000 adolescentes atendidos em 5 anos. Uma equipe enorme que vieram dos cursos de formação de psicoterapia corporal, aqui, na Benezete, vários lugares. E juntei esse povo e nós fomos trabalhar. E fui apresentar esse trabalho em Sevilha, no Congresso de Bioenergética. E aí lá estava a Patrícia Moselli, que é a diretora da CIAB, da Itália. E aí lá estou eu com a Patrícia apresentando, e ela se emocionou, e chorou, e achou lindo. Depois veio conversar comigo que ela gostaria que eu fosse para a Itália para fazer a abertura de um congresso de counselors. A profissão de conselheiros estava começando já a ser oficializada na Itália, ia ter o primeiro congresso deles, ela gostaria que eu fizesse a abertura junto com o Domenico Di Masi, que é do Ócio Criativo. E aí, nisso tudo, eu acabei indo para a Itália para esse trabalho, eles se encantaram com essa apresentação que eu fiz. Aí eu fui viajar com a Mônica, com a minha mulher, para o sul da Itália, para a Costa Amalfitana, me ligaram dizendo os alunos querem que você venha, volta para Roma, porque eles querem um sábado, um workshop com você. Disso, eu virei professor da CIAB, lá da Itália. Então, a cada 2 anos, eu vou para a Itália e atendo lá. E é bem legal. Então, atendo tanto o grupo na formação, como terapias individuais para um monte de gente que eu acabei conhecendo lá. Em maio último, eu devia estar em Milão para um workshop clínico, que aí com o Covid a gente cancelou.
Então, tem uma frase do Loy que eu acho brilhante, e eu uso sempre. Com prazer, a vida é uma aventura criativa. Sem prazer, é só uma luta pela sobrevivência. Eu acho que eu fiz da minha vida um grande prazer. Porque é impressionante como as portas se abrem para mim o tempo inteiro, o tempo inteiro, a vida toda. Ou é muita sorte, ou sei lá o quê, ou é carisma, ou é alma, mas algo acontece que sempre eu vou para frente, sempre eu vou para frente. Aí, como tudo tem um ciclo, nesses 20 anos com a Liane, eu encerrei o ciclo com ela. Estou lá na Itália, agora tocando os trabalhos lá com a CIAB, e aqui no Cochicho, e com muitas empresas, porque essa é outra coisa que abriu sozinha. Quando eu estava na SPM, tinha uma coisa que chamava In Company. Você vai lá, uma empresa vai para a SPM e contrata um workshop, um treinamento in company que é só para aquela empresa. Na época, o Unibanco estava super na moda, aí os me chamam e falam assim, o Unibanco quer um trabalho, e eu acho que você tem que ser a pessoa que faz esse trabalho. Lá vou eu para o Unibanco. 40 funcionários, e mais diretores, e mais os vice-presidentes do Unibanco. E fiz um trabalho que aqueles 40 choraram tanto, mas se emocionaram tanto entre eles. E eu fui trazendo o que é contato, o que é emoção, o que é entender quem é o outro que está do meu lado, que a gente não pode ficar só no campo racional, mental, mas tem que entrar na emoção, né? E aí, no final, era uma grande roda desses 40 em grounding, respirando, abraçados, eu com o microfone, eu viro para eles e digo assim, alguém gostaria de dizer alguma coisa? Aí um cara fala assim, não, senhor, 60 e tanto. Aí dou o microfone para ele. Ele diz assim, eu não é para todo mundo, eu quero dizer para aquele ali, ó. 25 anos, e nós estamos juntos. Eu nunca falei para você o quanto você é importante para mim, o quanto você me inspirou, o quanto você fez, o quanto. E foi lá e abraçou. Imagina os 40. Né? E abrir essa possibilidade de contato entre as pessoas. Um cara duro, quase 70 anos, 40 anos de banco, e poder virar e dizer tudo isso para o colega dele da mesma idade. Né? E aí o Armando, que era o vice-presidente, vira no final, fala, Edson, eu estou impressionado com você. Você tem a capacidade de encantar as pessoas. E isto começou o Unibanco a me trazer um grupo, outro grupo, outro grupo, outro grupo, outro grupo deles. Aí eu já estava fora da SPM e eles continuavam. Porque alguém que participava dizia, a área tal precisa, a outra área precisa, a outra área precisa. E tem uma cena que é clássica. Eu estava lá com cento e tantas pessoas da área de informática, Unibanco 30 horas. Então, tudo cabeção. Tudo da área de TI, a diretora de TI e todo esse grupo, porque eles receberam uma pesquisa de avaliação que os níveis motivacionais de TI estavam muito baixos. Então, precisava fazer um trabalho motivacional com a diretoria e gerência para depois eles levarem isso para as suas áreas. Lá vou eu. Então, eu, no sábado, fazendo trabalho, todo mundo de bermuda, camiseta, chinela havaiana, descalço, que é assim que eu trabalho sempre com os grupos, em mesas redondas, porque eles podem ficar se olhando, ninguém fica um atrás do outro, para todo mundo participar, em grupos de 6, 8 pessoas em cada mesa. E todo mundo respondendo uma pesquisa que eles receberam dos seus subordinados, avaliando o que estava ruim, como eles poderiam melhorar essas coisas todas. De repente, eram uns 4 horas da tarde, abre a porta, entra o Sherman, que é o cara que é vice-presidente do grupo Unibanco. É o mais importante da área de gestão, com 4 diretores, todos de terno, sérios, e ele atravessa a sala, os diretores ficavam juntos, atravessa a sala, eu estou com o microfone na mão, a diretora que me contratou rapidamente levanta, vai até mim e fala, doutor, esse aqui é o nosso consultor, o Edson França. Né? Aí ele olha para mim e faz assim, o meu brinco, e volta a olhar para mim. Eu gostaria de dar uma palavrinha de apoio a esse programa. Eu falei, claro, entreguei o microfone para ele, o cara botou um braço para trás,
o microfone aqui e balançava assim, falando, sério. E aí todo mundo quieto, de cabeça baixa, rabiscando o bloquinho. Em silêncio mortal. Aí eu sentei, lógico. Vira a diretora que me contratou, falou, Edson, preciso te dizer uma coisa. Você é muito espontâneo. Não faça isso. Além disso, tem uma outra coisa. O filho único dele se matou há um mês. Ele fazia arquitetura na FAO e ele se jogou do prédio. Então, o cara está num momento terrível da vida dele. Por favor, muito cuidado. Aí um cara lá do fundo dá a volta e faz. Edson, você é um terapeuta corporal, né? Você já fez a leitura corporal do grupo? Olha como está todo mundo. E agora eu quero ver como é que você vai sair dessa. Aí o cara falou mais um pouquinho, vira para mim, faz assim com o microfone e vai lá. Eu pego o microfone e falo, bom, o homem vai embora, né? Tinha uma última mesa do lado lá, vazia. Senta ele e senta toda a diretoria dele junto com ele para ver o que eu ia fazer. Eu falei, caralho, agora eu estou fodido. Aí eu pego, começo a balançar que nem ele balançou. Então, na mesma sintonia do cara. Agora eu estou entendendo o que é que o clima motivacional da área de vocês está tão baixo. Vocês põem muito poder nas costas de um homem só. Vocês são diretores, vocês são gerentes. Vocês têm que conduzir as coisas e não esperar que esse homem que está sentado ali no fundo arque com tudo isso sozinho. Cadê a proatividade de vocês? Cadê a gestão de vocês? Cadê o arrojado de vocês? Agora eu entendi. Muito obrigado por o senhor ter vindo. Agora me deu toda a compreensão que precisa mudar. Vocês têm que se apropriar do poder de vocês e não deixar tudo nas costas de um homem só. E ele fazia assim. Aí fez assim, levantou e foi embora. E a hora que ele saiu, o grupo inteiro. Então tem uns pulos do gato que a gente tem que dar, que é na hora H. Não dá para deixar para depois. E aí as empresas foram vindo. Hoje eu tenho mais de 100 empresas. Tem mais. E fazem trabalhos comigo. Né? Agora eu estou com um projeto com a Danone, um projeto com a Lívia, que devem sair, mesmo com a história de pandemia, talvez em setembro eles topem vir aqui, não sei ainda. E muitos outros projetos que vão acontecendo pelo mundo afora. Né? E é legal que eu não preciso sair e bater de porta em porta para poder apresentar um programa e ver quem está. Eles me procuram, e a partir disto é que a quatro mãos ele se desenvolve. Uma outra porta que abriu na minha vida, né? E tudo assim. Eu ainda estava em Ribeirão Preto, lá com a Sueli e a Fátima, tocando o Lumen de lá. E aí liga uma moça de Assis, que trabalhava em recursos humanos numa empresa em Assis, para uma aluna, que estava minha aluna lá em Ribeirão, perguntando se ela sabia de alguém para fazer um trabalho diferente, que ia ter uma reunião de planejamento estratégico numa empresa chamada Nova América, lá na região de Assis. E que, ao invés de ficar uma coisa fria e dura, seria bom ter alguém que pudesse fazer uma dinâmica, algum trabalho para quebrar um pouco o gelo, os 40 lá, os diretores de uma usina de açúcar, álcool, etc, etc. Aí ela falou de mim. Aí a Marieli, que era dessa empresa, me liga e diz, você poderia vir? Eu estou indo para Ribeirão no próximo final de semana, se vocês puderem. Fala, então tá bom, eu vou pedir para um carro te buscar na sexta-feira à noite. Eu ia dar aula sexta, depois eu ia dar aula mais. E aí o cara chega, 11 horas da noite, eu subo no carro achando que Assis era ali na esquina. Cheguei 5 horas da manhã em Assis. O cara no pau, porque do outro lado do estado de São Paulo, longe para burro. Aí cheguei lá e no final fui fazendo um trabalho com o grupo e a coisa foi crescendo. O trabalho que eu fiz eles construírem a usina, com objetos. Bom, foi muito legal. Fechamos, tudo bem. Estou eu em São Paulo, no meu consultório, liga a Beca, que é a esposa do presidente
da Nova América, do Roberto, diz, Edson, eu posso marcar um horário com você? Aí vem ela e fala, Edson, o meu marido ficou muito impressionado com o trabalho que você fez lá na usina. E eu quero te pedir, que eu venho te pedir, é que você cuide da nossa família. Eu, mas como assim? É, porque a terceira geração está crescendo. Tem o vô, avó, 3 irmãos homens, 3 noras e 9 filhos. Estão crescendo. A gente precisa dar um futuro para essas crianças. Fazer com que eles possam, aos pouquinhos, definir o que eles querem fazer, se eles vão entrar nas empresas, se eles não vão, e cuidar da gestão da família, da questão emocional da família. Rebeca, eu nunca fiz isso. Ah, mas eu tenho certeza que você vai fazer muito bem. Foi só se você me ajudar. Eu comecei a fazer workshops familiares, os netos, na fazenda deles. O vô morreu, cuidar da questão do enlutamento da família. E isso duraram 16 anos de trabalho com essa família. Casei um dos filhos dele, eu fui o padre, casei um dos filhos dele, com a Mila, que era uma japonesa linda, aluna da Benegética, que fez terapia comigo um bom tempo, e o Cláudio, que é dessa família, inspirado em mim, fez psicologia e psicólogo, já tinham tido casamentos anteriores, então não precisava de nenhuma cerimônia religiosa, e fiz um ritual maravilhoso junto com a Maia. A Maia foi a padra junto comigo. E nós cuidamos, então, desse ritual, desse casamento dessa família e outros tantos, viu? Outros tantos. Esse é um outro lado, fazer o santo casamenteiro. Então, as portas vão se abrindo. E hoje eu estou no momento da pandemia que é parar no cochicho. Estou aqui desde março, não saí para lugar nenhum. Você está me vendo? E sempre assim, começando às 10 da manhã e indo até às 8 da noite, de segunda a quinta. Sexta eu tiro livre e sábado eu tenho aulas com essas turmas que estão aí esperando para ver quando a gente volta. Acabamos de fechar hoje, a gente não volta esse ano, não dá para ter encontros presenciais, e agora a Maia e eu vamos montar a nossa programação, a grade de aulas do segundo semestre online com os nossos professores, que conhecem muito bem, é o Romão, a Luísa, o Cláudio Melo Wagner, né? E garantir que a gente continue o nosso trabalho aí. Então, isso é um pouco de tudo que eu tenho sobre a minha história, né? Que está bem por cima. Estou casado, tenho 3 filhos lindos. O Pedro está fazendo hoje, amanhã é aniversário da Mônica, e no dia 25 do Pedro, que está na Alemanha aprendendo engenharia mecânica. Hoje ele mudou para engenharia de produção, está terminando o curso de formação, está conseguindo tirar o passaporte italiano, vai virar um cidadão europeu, graças a Deus, sair desse mundo pandêmico que é o Brasil e morar num país de primeiro mundo como a Alemanha, que tudo funciona muito bem, obrigado. Né? E eu espero que minhas filhas aos pouquinhos também queiram achar outros caminhos. O Pedro está na Alemanha por causa do grupo de alemães que eu atendi lá com a Liane esses anos todos. Fui ficando amigo deles e eles foram arrumando parentes e amigos que pudessem ficar com os meus filhos lá no intercâmbio de um ano, por exemplo. Então, tudo foi se desdobrando, uma coisa para outra, para outra, para outra. Vamos respirar mais 2? Vamos. Eu espero que você fique só de ouvinte. Não, foi muito legal, assim. Inclusive, já tem aqui os feedbacks, né, da Ercília, que está acompanhando a gente, dizendo que foi um tempo maravilhoso, esse tempo que vocês trabalharam juntos, né? Silvana também. A Maia está aqui acompanhando a gente. O Ronaldo Bastos dizendo que fez o Fator Humano na ESPM e o CQ no Cochicho, né? Então tem a Zigmar Nunes, que teve aula com você no Lume de Ribeirão Preto, né? Então algumas mensagens aqui de pessoas que estão aqui acompanhando a gente que
gostaram, estão acompanhando aí suas histórias, seus relatos aqui na sua trajetória. Muito interessante, viu, Edson? Você está trazendo uma contribuição muito Legal. diferenciada no A sentido Mária Cita, de mostrar um pouco esse trabalho nesse campo que vai para além, né, do consultório, né, mas também esse trabalho de grupo, esse trabalho, né, nas empresas, muito, muito interessante. É uma é, perspectiva que essa foi uma coisa, abrange, né? Ercília sim, já tinha cantado um pouquinho essa bola aqui, isso. né? E você foi, né, aprofundando um pouco mais. Isso tem sido um grande mote, porque ajuda as pessoas que não são os que buscam a gente no consultório a entender o que é psicologia e a entender o Uhum. que é psicoterapia corporal. E muitos deles buscam depois disso. Nesse sentido, eu acho que eu sou um reichiano mesmo, viu? Que o Reich, uma das grandes questões dele foi tirar a psicoterapia do consultório, levar para o povo, abrir a possibilidade que as pessoas comuns pudessem ter isso e não só uma elite de gente que pudesse pagar. Então, vamos ter um consultório que cada um que chega lá, e são todos ex-alunos da fonte, né? Quem chegar lá pode negociar o valor do que consegue pagar de terapia, pois isso é um valor fixo. A gente diz, eu cobro tanto, e a pessoa negocia o quanto daquele tanto ela pode pagar ou não. Isso para qualquer pessoa. Outra coisa que eu lancei agora é ter um programa de socorro, que são 4 sessões de psicoterapia gratuitas, uma situação de emergência agora, e a pessoa, se ela quiser, depois ela continua fazendo a terapia, pagando o valor que ela negocie com o terapeuta. E essa foi uma questão que me pegou em relação à bioenergética. Eu fui fazer todo aquele processo para trainer internacional. Eu sou trainer local de bioenergética e trainer internacional de biossíntese. E aí, na minha apresentação lá, para o Guitonella e para como é o nome dela, aquela que dança Dança dos Ventos, eu nunca lembro o nome dela. Violane. A Violaine. Os dois é que estavam lá me avaliando. E eu fiz um trabalho que fazia essa intersecção entre a área clínica e organizacional, mostrando como essas duas coisas podem andar juntos, né? E como uma coisa pode complementar a outra, inclusive. E aí, só ok, viram, fizeram algumas perguntas, poucas, depois iam me dar o feedback. Aí, no feedback, disseram para mim o seguinte: a gente não pode te avaliar. Nós somos do Border Internacional, a gente avalia pessoas interessadas em ser professores da área clínica, da área organizacional, não. Mas vocês estão aonde? Você sabe que mais de 50% dos nossos alunos não são psicólogos, muitas vezes, são de outras áreas e querem levar isso para outras áreas, e que a gente vem trabalhando, eu venho trabalhando há anos com bioenergética organizacional e tem feito o maior sucesso em universidade, na pós-graduação, na SPM, como no meu centro de treinamento, etc, etc. Eu acho que vocês tinham que abrir isso. Não, a gente não pode abrir isso. A gente não pode, não. Disseram, não. A gente não pode te avaliar porque você fez um trabalho que não é só clínico e a gente está avaliando pessoas que vão ser professores da área clínica. Ok, muito obrigado, não voltei mais. Entendeu? Claro, vou ficar preso nisso. Aí tem essa questão organizacional que, para mim, é muito complicada. As políticas são muito complicadas, as pessoas, muitas vezes, muito complicadas, o nível de competitividade e concorrência é desleal, muitas vezes, a forma como isso é feito. Né? E me afastei dos institutos. Sou filiado a eles, tanto de bioenergética quanto de biossíntese, mas não frequento nenhum dos dois. Me decepcionou muito a forma como muitas coisas são conduzidas, sabe? E muito voltado aos interesses de alguns. Então, você pode não ter toda a formação, mas alguém está interessado em você, puxa você lá para frente. Espera aí, passei 20 anos fazendo formação, essa pessoa fez assim, passa para frente? Por quê? Então, coisas dessa ordem me decepcionaram muito. Então, eu estou de resguardo, sabe? Com os institutos. Prefiro ficar na minha, cuidar do que é meu. Aliás, eu sou um dos poucos que tem sede própria, como escola. Né?
Isso é uma questão importante, tanto que esse momento é complicado, porque se eu não tivesse uma sede própria, eu alugasse um lugar para dar meus cursos, minhas formações, seria muito mais simples, né? Vira tudo online, eu não pago mais aluguel de nada. Não, eu continuo mantendo aqui uma equipe de funcionários e tudo aqui continua funcionando igual para um lugar que não está recebendo ninguém. Sabe Deus quando vai receber. Mas esse é um dos meus orgulhos, de ter construído um lugar que é para isto. Tanto que eu já falei para os meus filhos e para minha mulher que isso aqui vai ser uma fundação. Nós vamos doar isso para o planeta, uma escola de desenvolvimento humano. E cada um vai ter sua casa por aqui, a área é enorme, grande, dá para todo mundo ter seu pedaço, e só que eles podem ser gestores, diretores, podem contratar alguém que faça gestão, que não estiver mais aqui, mas isso aqui está destinado a uma escola de desenvolvimento humano do planeta. E vai ser isso. Então, Maravilha. falando em futuro, é isso. Aproveitando esse ensejo aí, Edson, como é que está sendo a sua experiência com essa questão de transpor as suas atividades para o mundo online? Olha, está surpreendentemente boa. Estou há 4 meses no lugar que eu construí, do meu jeito, da minha cara. Meus clientes todos vieram comigo. Eu não tenho nenhum cliente que disse online eu não quero. Ontem acabei fazendo uma entrevista para mais uma cliente e tenho meus horários votados. Então não tive perda nenhuma de consultório nenhum. Aliás, fiz economia, porque com o consultório fechado, ele lá é alugado. Eu consegui negociar com a dona, que acabou de falecer, inclusive, 50% do valor do aluguel. A filha já concordou que em agosto continua 50%. E eu estou funcionando muito bem. Poderia continuar sem nenhum problema, fazendo só online. Acho que a presença do outro é algo que me excita muito, e é muito melhor, mas que eu posso trabalhar muito bem assim. Eu me emociono, eu choro junto, eu vibro com a pessoa, eu faço trabalho corporal, eu viro do avesso. Eu e os clientes. E eles amam. Então, eu tenho cliente na Austrália, tenho cliente na Itália, tenho cliente na Espanha, em Portugal, no Panamá, nesse momento, né? E todos muito conectados comigo, e mais os meus clientes todos aqui do Brasil. Agora eles estão me pedindo mais formação online, então estava hoje fechando com a Maia a possibilidade da gente montar toda a grade para o segundo semestre online. Meu único medo, isso é pânico, viu? É esvaziar o cochicho. Quando todo mundo que vem para cá, eu digo, vocês são a alma do cochicho. Se vocês não vierem, isso aqui é só um elefante branco, enorme. Então, eu adoro a ideia de fazer coisas online, desde que isso não esvazie o cochicho. Por exemplo, o Ágora foi um grande curso de formação. Formou muita gente. E aí começaram a trazer os programas internacionais. A Bioenergética, a Biociência, a Biodinâmica, que esvaziou a água. Uhum. Que poderia ter continuado. Hoje, quem tem Ágora sou eu e a Sueli. Que continuamos aos 3 anos de formação básica, juntando as escolas da psicoterapia corporal. O restante ninguém mais tem. Se perdeu na busca dos títulos internacionais, entendeu? E perdeu uma coisa da casa que era muito boa. Tanto que a Sueli lá, e a Fátima lá, e eu aqui em São Paulo, aqui no Cochicho, a gente manteve a raiz e continuamos sendo a escola, os lugares, a escola que integra as 3 grandes escolas internacionais. Então, quem vem para cá faz a formação, os 3, que é a Bioenergética, a Biociência e a Biodinâmica. Com pessoas formadas internacionalmente nessas 3 áreas. Eu em Bioenergética e Biociência, a Maia em Biodinâmica, a Leila em Bioenergética e Biociência, e vamos em frente. Tentei trazer as formações internacionais para cá, mas era tanta política fora do império, que era algo que flua. Tentei trazer a pós-graduação pelo MEC para cá.
na Universidade do Paraná, que ia fazer a intermediação. Não quero. É só coisa que engessa, que espreme, que aperta, que você perde a liberdade, a autonomia de fazer do seu jeito. Então, não quero. Agora eu vou fazer um curso chamado Pós-Fonte, de nós para nós mesmos. E aí, pessoa, assim, você está interessado em título, procura as pós-graduações da universidade. Aqui não quero título. Quero vivência, experiência e profundidade nessa qualidade como terapeuta. Esse, para mim, é o melhor título do mundo. Isso é o que de fato te faz. Tem muita gente que tem muito título e não consegue criar, né, da forma espontânea e profunda que outros conseguem criar sem título. A única coisa que eu insisto, você quer ser psicoterapeuta, você tem que fazer uma faculdade de psicologia e tirar o seu CRP. Eu não vou te enganar e não quero gente que fica usando o X como trampolim para abrir um consultório sem registro. Esse registro básico você precisa ter. E hoje tem uma coisa legal que me ajuda a argumentar isso. Muita gente que me procura e quer ter reembolso dos seus convênios médicos. Para isso, eu tenho que dar o meu CRP para a pessoa. O meu recibo com CRP, que aí a pessoa vai para o seu convênio e tem o dinheiro de volta. Então, também é por isso, é uma questão mercadológica. Você vai fazer psicologia, pega a sua carteirinha do clube, chamado CRP, e aí você pode clinicar e pode também receber dinheiro de volta dos convênios dos seus clientes. E estou amarrando assim. Então, essa promessa de que você pode fazer uma formação e que com isso você pode abrir seu consultório e fazer o que você quiser, eu não acredito, não aprovo e condeno. Isso é falsidade ideológica, para mim. Para outros, não. Para outros, acho que tudo bem. Entendeu? Mas aí eu estou depondo contra mim mesmo. Eu ralei anos para ser psicólogo. Ralei anos para ter meu CRP. E aí o outro vem aqui, passa um tempinho aqui, sai por aí fazendo e dizendo que é igual a mim. Não é. Vai fazer direito. E mais, eu digo, olha, as escolas de psicologia não são grande coisa. Você sabe que na Alemanha, o curso de psicologia é mais concorrido que medicina e mais difícil de entrar? É sério. Talvez por ser a base de todo o pensamento da psicanálise e tudo mais, mas lá entrar em medicina é muito mais fácil que psicologia. E aqui eu digo, vamos fazer direito? Faz o seu curso de psicologia, mais 5 anos, vai dar muito trabalho. Não vai, a vida passa igual. Vai lá, e não é para aprender coisa lá. Lá você vai fazer uma viagem panorâmica de coisa. Vai lá, me traz a sua carteirinha e vamos aprofundar aqui o que você vai fazer. E assim eu estou tentando achar um caminho do meio, sabe, entre essas coisas. E continuar. Agora, Sim. daqui 4 meses eu faço 67 anos. E vivos. E tomo banho gelado todo dia na bica aqui da cachoeira para garantir que eu estou bem. Aham, aham. Todo dia. Hoje de manhã, vou lá. Frio, frio. Respira fundo e entra embaixo da bica. 8 horas da manhã. O que mais, Muito meu bem. querido? Você acha que teve. Como é que você vê essa questão da você tem, né, todo esse caminho da bioenergética, da biociência, você acha que teve mudança da época que você começou para agora, né, atualmente? Sim, muito. Inclusive pensando na sua própria experiência como professor, terapeuta também no cochicho, trabalhando com as pessoas. Eu acho que mudou muito. Tinha um encantamento com tudo isso. A minha formação em bioenergética foi maravilhosa. Pergunta para a Malu Miller, pergunta para a Ercília, para o Léo. Nossa, nós vivemos momentos incríveis, incríveis. O que eu sinto é que tudo isso que Volta a sua imagem, Edson, que sumiu aqui. vivemos, Isso. vivemos momentos incríveis. E hoje eu sinto que perdeu-se isso. Eu acho que é muito jogo político para pouca coisa. Uhum. É isso que eu sinto. Hum. Eu tenho
vivido aí nas questões políticas com a biossíntese, os rompimentos, as saídas de pessoas, sabe? Eu falo, gente, cadê o Bodella? Cadê aquele cara maravilhoso? Ele está lá, mas rodeado de pessoas que transformam aquilo num jogo político e de negócios, de mercado, uma questão mercadológica. Sabe? Aí eu não quero, eu não quero. Eu acredito nessa pureza que eu encontrei lá atrás em tudo isso. Era muito legal ver essas formações e a paixão que as pessoas tinham por isso. E tudo ganhava uma profunda sinceridade, essa é a palavra. Hoje os jogos ficam maiores do que a sinceridade, muitas vezes. E aí isso me decepciona e eu prefiro me retirar. Não vou ficar brigando. Passei 20 anos nessas formações, não faz sentido para mim, da forma que faz sentido para mim. E isso está ligado à ética, sinceridade, honestidade, princípios, né? Que muitas vezes eu sinto meio abalados nesse sistema, sabe? Uhum. E, por outro lado, eu acho que a gente tem que estar sempre olhando de uma maneira muito positiva para o futuro. Eu vivi 20 anos nessa história com a Alemanha, né? E descobri uma Alemanha que viveu o caos do caos, do caos, do caos. E tudo destruído. Isso é o fim do fim de tudo. As mulheres comiam folhas de árvore para poder sobreviver. Mergulhavam nos rios para tirar blocos de tijolo e raspar, limpar os tijolos para construir a casa, a igrejinha, o mercadinho, etc, etc. Para a Alemanha que está aí hoje, talvez esse seja o caos necessário para a reconstrução de um mundo melhor, sabe? A melhor economia do mundo é aquela que ficou na miséria completa, total. Né? E hoje é o que é. Então, também acredito em ciclos, sabe? Em grandes ciclos de transformação do mundo. E a gente está mudando, e rapidamente, para um outro momento. Né? Eu fiz algumas lives sobre isso, uma delas falando sobre a natureza, e de como, na verdade, quem trouxe esse vírus foi a natureza. E por que ela trouxe? Porque tem uma coisa chamada o processo pulsatório, ele é fundamental e saudável. Tudo expande e contrai, expande e contrai. Nosso coração faz isso, nossa pele faz isso, nossos olhos fazem isso, as marés fazem isso, dia e noite. O cosmos faz isso. O cosmos tem um processo pulsatório. Tanto que, se ele não pulsar e começar a expandir, 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 surge o buraco negro que vai engolir tudo. Porque fica um vácuo no meio, um vazio no meio. E o que o homem fez na sua ganância foi avançar sobre a natureza e perder essa qualidade pulsatória. O lavrador do meio do mato, o caipira, sabe disso, ele planta. Depois chega uma hora que ele colheu tudo, agora precisa deixar a terra descansar. Ela precisa descansar. Não dá para plantar em cima, que não vai render. E o homem não deixou a natureza parar de poder contrair e só expandindo, expandindo, expandindo. O que ela faz? Ela traz um vírus que vai atacar o princípio da vida. O Loe diz que um homem pode ficar um mês sem comer, sobrevive. Uma semana sem beber, sobrevive. Mas só alguns minutos sem ar. Então, vocês estão destruindo tanto o nosso ar, do nosso planeta, eu vou tirar o seu ar e vou pôr você de castigo na sua casinha para você aprender o que você está fazendo, para tomar juízo e botar a humanidade de castigo. O que também é muito legal quando a gente olha assim, é incrível isso, porque tem algo maior do que a humanidade, sabe? Que cuida. Isso aqui não vai acabar, não. Ai, vamos destruir a natureza, não vai destruir nada. O homem é que vai ser destruído e a natureza vai continuar. Ninguém tem que ir lá cuidar da natureza. Deixa ela lá. Ninguém precisa entrar lá, fazer nada. Deixa ela lá. Larga uma cidade por 100 anos, você volta lá, é uma floresta. Então tem isso. Tem uma... Deus e natureza, para mim, é a mesma coisa. Tem uma autorregulação do sistema planetário, da natureza, que ela não deixa o homem avançar demais. Avançou demais, ela joga uma praga. A peste bubônica foi isso. Todas elas foram isso. Avançou demais em cima de alguma coisa.
Eles estão descobrindo que deixar animais confinados, você está vendendo carne doente. As galinhas precisam pastar, elas não podem ficar presas em gaiola. As vacas precisam de espaço. Os espaços têm que ter árvore e floresta junto, não é um campo desmatado completamente. Eu tenho um cliente que está plantando café. E ele chama Isto é Café. E o café é plantado no meio da floresta. Porque o café original não era num descampado com aquelas árvorezinhas uma do lado do outro. Era na sombra. É um café doce. Aquele gosto amargo não existe. Ele florestou a fazenda dele e está plantando. Tá me ouvindo? Não, não, tô Então, te ouvindo. esse é o conceito de saúde. Saúde é um processo pulsatório entre expansão e contenção. Expansão e contenção. A hora que você perde isto, você adoeceu. Um coração que expande e não contrai, tem um infarto. E aí a gente tem que entender mais e mais sobre isso, sabe? E que tem aí mesmo um momento da humanidade de retomada da contração necessária. Tudo está contraindo, os negócios estão contraindo, o mundo e as construções estão contraindo, os avanços na natureza estão diminuindo e vão diminuir muito mais. E o ar começa a ficar puro. Veneza tem água viva e peixes nadando nos canais de Veneza. O trânsito em São Paulo ficou muito melhor. Aqui, muita gente tirou fotos do pôr do sol. E olha que pôr do sol maravilhoso, que a gente não via há anos. E ela se recupera rapidinho, rapidinho. Então, esse é um bom momento para a gente se reinventar. Eu acho isso extremamente saudável. Super saudável, sabe? A humanidade precisava disso. E os que ainda insistem vão quebrando um por um. O cara que diz ser nosso presidente, diz ser, porque ele não é, está com Covid. Quem sabe? Maravilha, Edson. Inclusive, eu acho que você traz uma reflexão final muito interessante, que de uma certa Nós forma. precisamos cada vez mais olhar de uma outra forma tudo, sabe? Uhum. Meu, eu não ouvi o que você falou no final. Você falou de Não, uma eu estava certa. dizendo que você trouxe uma reflexão muito interessante que, de uma certa forma, acaba que meio que, acredito que fechando essa nossa conversa assim, Claro. com essa reflexão muito, muito interessante e muito importante, porque você foi acompanhando bastante, né, toda essa, trazendo essa sua trajetória e também pensando, né, na questão de como você está vendo hoje, as perspectivas para o futuro, né? O que é muito importante é que nesses 40 anos eu não perdi em nenhum momento o contato com a natureza. Todos os meus finais de semana, eu fugia do consultório na quinta-feira e volto, até antes da pandemia era assim, na segunda na hora do almoço. Aqui, no meio do mato, olhando a natureza, vendo como ela funciona, como é que eu posso construir, como é que a água pode ficar melhor, comprando mato, comprei muito mato, hoje eu tenho 300 mil metros quadrados de área, a grande maioria é mato que eu fui comprando por 40 anos para não deixar desmatar, para manter a natureza em volta. Então, é maravilhoso saber que o homem é um bostinha. Ele acha que pode tudo, mas tem algo muito, muito maior, que ele que, de fato, manda em tudo. Né? E tirar essa arrogância do ser humano. Tem uma coisa legal também, que você pode ver lá nas minhas lives do meu YouTube, que é sobre o ato terapêutico. Eu falei muito sobre isso, que é uma qualidade humana. Não precisa de um terapeuta, de um psicólogo para fazer ato terapêutico, que é a capacidade humana de ter empatia por outra pessoa e de abrir o peito e a sua capacidade de acolhimento para deixar a pessoa desabafar.
sem brigar com ela, sem sugerir, sem dizer o que fazer. E criar uma escuta ativa. E deixar a pessoa desabafar, 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 trazer a raiva, trazer o choro, trazer tudo. E se é num casal, por exemplo, dele perguntar para ela, se ele está ele fazendo ela se expressar, o que você gostaria que eu fizesse? Como eu posso te ajudar? O que poderia ser que fizesse bem para você? E isso vai abrindo nele uma compaixão. Porque ele vai ver, bom, estamos igual nessa merda, né? Ninguém escapa disso. Estamos aqui presos e vamos ter que dar conta. E nela, gratidão. E a hora que ele encontra compaixão, ela encontra gratidão, é só ele virar para ela e dizer, você quer um abraço? E aí vão chorar juntos. E fica terapêutico para os dois. Você quer um abraço, meu querido? Quem não quer, né, Edson? Eu acho que, inclusive, essa nesses tempos de isolamento social, cada conversa que eu estou tendo com as pessoas queridas como vocês não deixa de ser um abraço também para mim e para as pessoas que Para mim acompanham a também. gente. Para mim também, viu, meu querido? Adorei estar aqui Inclusive, com você. tem uma mensagem aqui da Glória, Glória Sintra, Ah, mandando que para você, né, uma mensagem dizendo das saudades, que adora seu bom humor, otimismo, desse grande amigo, né, mandando um beijo para você também. minha Né? amiga. Então, muitas pessoas queridas Ela enxerga pelo aqui te coração. prestigiando. Você conhece a Glória? Conheço, claro. Ela Ela vai ser uma enxerga das pelo... nossas entrevistadas. Ah, vou adorar. Quero ouvi-la, com certeza. E vê-la. Perfeito. Então, Edson, eu quero aproveitar esse momento para agradecer a você. Foi muito bom poder te ouvir. Muito rica a sua entrevista. Muito, muito obrigado por esse encontro. E eu espero que esse abraço Obrigado. aconteça o mais breve possível Vai. pessoalmente, né? Que a Claro, natureza possa claro. nos dar o tempo necessário para que a gente possa se reencontrar em breve. Isso. E quero que você venha aqui no Cochicho. Eu vou adorar. Claro, Tô te assim devendo essa visita. venha, venha, quero. Um grande beijo e muito obrigado pela acolhida e pela oportunidade de estar aí com você, viu? Eu que agradeço. Tchau, querido. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Essa foi a entrevista com Edson França. Muito obrigado por terem assistido aí essa entrevista aqui no nosso projeto. E aí eu quero aproveitar vocês para assistir as lives da semana que vem, que serão Irene Cardotti, que vai conversar com a gente na quarta-feira. Nós vamos ter Frinéa Brandão na sexta-feira. E o Carlos César Gallier, do Rio de Janeiro, também, né? Frinéia Brandão e Carlos César Gallier, do Rio, no sábado, da Bioenergética, né? Então, eu espero vocês na semana que vem. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado por acompanhar aqui o nosso projeto. E a gente dá aí a continuidade aí com essas entrevistas que são tão interessantes e tão ricas, né? Um abraço para todo mundo, bom final de semana. Tchau, tchau.